médico emergencista, sou formado pelo HC da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós vamos falar sobre ultrassonografia point of care. Vamos falar sobre uma das formas mais clássicas, mais conhecidas de ultrassom point of care, que é o protocolo Blue, que nada mais é do que uma forma da gente avaliar o ultrassom de tórax, tá? Então, o que é realmente o protocolo Blue? Então, o protocolo Blue foi desenvolvido, o ultrassom de tórax foi desenvolvido na década de 90, depois de muito tempo acumulando informações, eles chegaram à conclusão de que a gente podia organizar isso num protocolo de cuidado, de avaliação imediata, ou avaliação rápida, e isso foi denominado como protocolo Blue. A equipe do Dr. Lichtenstein, que é um intensivista francês, que desenvolveu a primeira descrição dele, mais ou menos em 2005, por aí. Eles juntaram tudo que eles sabiam de ultrassom de tórax e fizeram um protocolo formal para a gente seguir. Então, para que ele serve? A indicação principal do protocolo Blue é para o paciente que apresenta um quadro de dispneia aguda no pronto-socorro ou na unidade de terapia intensiva. Ele é feito para fazer o diagnóstico diferencial, para ajudar a gente de uma forma rápida definir qual que é a patologia que está levando a dispneia do nosso paciente. É algo que a literatura médica tenta fazer há algum tempo e o protocolo Blue tornou isso mais sensível, a gente vai ver por que ele é tão eficaz. Como é que eu faço? Mas e aí, como que eu faço o exame? O exame é feito por meio de ultrassom. A descrição original do Dr. Lichtenstein é essa aqui que vocês veem na tela. O médico avaliador ele vai avaliar o tórax do paciente, vai dividir o tórax do paciente, cada hemitórax em 3 pontos. Então, ele vai avaliar o tórax em 6 pontos totalmente. E ele vai chegar a uma conclusão do aspecto ultrassonográfico naqueles pontos. Como que eu acho esses pontos? Então, com as suas duas mãos, o médico avaliador vai posicioná-la sobre o hemitórax do paciente. A mão superior ela fica logo abaixo da clavícula e a mão inferior fica grudada com a mão superior, excluindo o polegar. O ponto superior, ou ponto Blue superior, ele vai ficar no meio entre o terceiro e o quarto dedo do avaliador, na base entre o terceiro e o quarto dedo do avaliador, enquanto que o ponto inferior vai ficar no meio da palma inferior do avaliador. Esses são os pontos Blue superior e o ponto Blue inferior, que vão delimitar como que o tórax anterior é avaliado. Para avaliar o tórax posterior, eu vou seguir a partir do ponto palmar, do ponto inferior, eu vou seguir com o probe do ultrassom até a linha axilar posterior, como vocês conseguem ver na figura, e nesse momento eu vou avaliar o ponto palps, que é o ponto que determina a porção posterior do tórax. Eu vou repetir o mesmo exame no hemitórax contralateral e dessa forma eu vou conseguir avaliar o tórax em 6 pontos. É um exame que costuma ser bem rápido para fazer, quando você já tem algum costume de fazê-lo. Demora em média 2 minutos se você não tiver que fazer avaliação de trombose venosa profunda, a gente vai já conversar sobre isso também. Isso aqui é o aspecto normal. Na hora que você colocar o transdutor do tórax em cima de um desses pontos, esse é o aspecto que você vai apresentar. Notem nesse diagrama que existem duas estruturas circulares hipoecóicas, ou seja, estruturas mais pretas, mais escuras, na região superior. Essas estruturas elas apresentam o que a gente chama de sombra acústica posterior, ou seja, essa região hipoecóica ela se estende até o final da imagem do transdutor. Isso eu chamo de sombra acústica posterior. É o achado de uma estrutura que tem uma densidade mais importante, no nosso caso uma densidade óssea. Se é osso, na porção anterior do tórax, são costelas. Essas costelas, então, vão delimitar o espaço entre duas costelas, eu vou chamar de espaço intercostal, e é nesse ponto que eu vou avaliar a ecogenicidade do pulmão para saber se aquele pulmão está sadio ou se aquele pulmão está doente. Como que eu faço isso? Notem na porção superior do ultrassom, da imagem, que existe uma linha branca, uma linha que a gente chama de hiperecóica, uma linha branca, logo na porção superior do ultrassom. Essa linha eu vou chamar de linha pleural, ela representa o aspecto de junção, tanto da pleura parietal quanto da pleura visceral. E essa linha, ela se repete em intervalos regulares. Essas linhas em intervalos regulares a gente chama de linhas A, que são as linhas que determinam o que o pulmão está aerado, que o pulmão consegue levar ar até a sua região alveolar e que a onda ultrassonográfica consegue ser refletida de maneira que o ar reflete
e produz essas linhas uniformes, essas linhas em caráter regular. Se eu tenho uma alteração desse padrão, o meu paciente tem possivelmente um pulmão doente. Como que eu vou avaliar isso? Aqui a gente tem o segundo aspecto do pulmão normal, além do pulmão associado às linhas A, além dos aspectos das linhas A, um pulmão normal também necessita apresentar o que eu chamo de lung sliding, que é o deslizamento pleural. Notem que aquela linha pleural, aquela linha hiperecóica no vídeo, aquela linha hiperecóica que representa a linha da pleura, quando eu coloco ela em movimento, eu noto que existe um deslizamento dentro dessa linha, como se ela fosse dividida em duas lâminas de linha, duas lâminas que se dividem e que se deslizam uma sobre a outra. Nada mais é do que o deslizamento da pleura visceral junto à pleura parietal, causando essa movimentação, esse aspecto de movimentação, ou lung sliding, que é sugestivo de uma pleura sadia, de um pulmão potencialmente sadio. Além disso, o segundo aspecto que eu posso encontrar ao colocar o transdutor sobre o tórax de um paciente, esse aspecto que vocês veem aqui na imagem. Notem que aquelas linhas A não são tão proeminentes mais. O que eu tenho agora são linhas verticais, linhas brilhosas. Antigamente a gente as chamava de linhas em cauda de cometa. São linhas densas, hiperecóicas, ou seja, esbranquiçadas, que normalmente começam da linha pleural e se prolongam até a porção final do ultrassom. A gente diz que normalmente elas precisam se ir até 10, 12 centímetros de profundidade dentro do tórax. Essas linhas com esse aspecto eu chamo de linhas B, que são linhas que vão caracterizar um estado sindrômico ultrassonográfico, que eu vou chamar de síndrome interstício alveolar. Toda vez que o pulmão, que o alvéolo, ele se espessa, ele fica cheio de água, de líquido, seja dentro ou em volta do alvéolo e do interstício, ele vai apresentar esse aspecto de linhas B, ou síndrome interstício alveolar, que vai ser o aspecto patológico mais importante para a gente discutir hoje. Além dele, eu tenho um segundo aspecto patológico, que é a presença de uma consolidação dentro do pulmão. Em qualquer região dos 6 pontos pulmonares do protocolo Blue, eu posso apresentar esse aspecto de consolidação. Notem que a estrutura se torna mais densa, mais hipoecóica, uma estrutura que fica melhor delimitada do que normalmente o pulmão é. Esse é o mesmo aspecto que a gente estuda lá na faculdade, de que o pulmão se torna hepatizado a partir do momento em que ele está consolidado. Esse pulmão hepatizado é como se o pulmão, que normalmente é uma víscera oca, cheia de ar, se torna uma víscera densa, no nosso caso cheio de líquido, cheio de exudato pneumônico, cheio de edema intersticial, e por isso ele fica consolidado. Notem que a consolidação ela tem um aspecto mais grosseiro, mais sólido do que o pulmão sadio. Por fim, um aspecto que também pode ser encontrado, geralmente no ponto palpis, que é aquele ponto do tórax posterior, geralmente é esse aspecto de líquido, esse aspecto anecoico, ou seja, um aspecto muito preto. Ele sugere uma presença de líquido no pulmão. Notem que nessa janela eu tenho também uma linha diferente, uma linha hiperecóica diferente na porção lateral da imagem, em que você consegue notar que essa linha, na verdade, elas são duas lâminas hiperecóicas com uma linha de músculo no meio, uma linha mais hipoecóica no meio. Esse é o aspecto típico do diafragma. Se eu tenho líquido acima do diafragma, ou seja, essa lâmina anecoica acima do diafragma, eu tenho derrame pleural. Se fosse abaixo, eu teria um quadro de ascite. Note que o pulmão também entra num processo de consolidação. Eu consigo delimitar a borda do pulmão, justamente porque a água transmite onda ultrassonográfica muito melhor do que o ar e o pulmão se torna atelectasiado na presença de derrame pleural. Por isso que fica mais fácil de vê-lo, porque ele se torna condensado, denso e não é aerado do jeito que ele normalmente fisiologicamente certo? Então esses são os aspectos ultrassonográficos que eu posso ter ao avaliar um dos pontos. Só que para poder fechar o protocolo Blue, eu tenho que somar as informações que cada um dos pontos me descrevem. Então, se eu avalio o tórax anterior do meu paciente e em todo o tórax eu apresento aquele padrão de linhas A, que a gente já viu, eu vou chamar isso de perfil normal, de perfil A,
que não é um perfil normal, que não é a mesma coisa de um perfil normal. Esse aspecto de perfil A, ele pode sugerir um pulmão que está normal, mas pelo menos sugere um pulmão que está aerado. Outro padrão que eu posso apresentar é se em todos os campos pulmonares, especialmente os campos anteriores, eu descrever o que eu chamo de perfil B, ou seja, a presença de linhas B. Esse aspecto típico do edema agudo de pulmão, a gente vai falar mais sobre isso. Por fim, um outro aspecto que eu posso apresentar é quando eu tenho um achado assimétrico entre os padrões pulmonares. Se no hemitórax direito eu tenho a presença de linhas A e no hemitórax esquerdo eu tenho a presença de linhas B, eu tenho um perfil assimétrico, que eu vou chamar de perfil AB. Note as linhas B sobre o tórax esquerdo. Todo padrão assimétrico sugere a doença pulmonar caracteristicamente assimétrica, que eu vou chamar de pneumonia. Outros aspectos também, outros processos patológicos também podem levar a um perfil AB, mas classicamente a pneumonia é o principal relacionado. Além disso, se eu apresentar o aspecto de consolidação em qualquer um dos campos pulmonares, eu vou chamar isso de perfil C, perfil associado à consolidação. Só lembrando que no paciente pneumônico, no paciente com um quadro de hepatização pulmonar, é muito comum ter um processo exudativo associado, e isso pode levar à formação de linhas B em alguns dos campos do hemitórax acometido, do pulmão acometido. Então, eu posso ter uma associação do perfil C também com linhas B. Depois que eu avaliei o tórax do paciente, se o meu paciente se encontrou em perfil A, eu preciso associar a minha avaliação com a avaliação de trombose venosa profunda. Eu preciso rever a perna do meu paciente, porque se eu não tenho uma doença pulmonar que leve a acometimento pleural ou um acometimento parietal mais distal, eu posso ter uma doença dos vasos pulmonares, que eu chamo de tromboembolia pulmonar. Como o ultrassom só consegue avaliar a tromboembolia pulmonar de maneira indireta, uma forma mais fidedigna de confirmar o achado de tromboembolia pulmonar é ao avaliar os membros inferiores se eu determinar a presença de uma TVP. Como que eu faço isso? Está aqui a anatomia das veias do membro inferior. Existem duas veias que estão mais associadas ao processo de trombose venosa, a veia femoral comum e a veia femoral superficial, especialmente no ponto de bifurcação entre a safena magna e a veia femoral superficial. A veia femoral profunda também pode estar associada, mas ela é de mais difícil avaliação no ultrassom e ela também é menos relacionada, é estatisticamente menos relacionada ao processo de trombose venosa profunda. Como que o exame é feito? O exame é feito por meio do transdutor linear, que é um transdutor para superfícies. Esse transdutor linear reto, ele é colocado sobre a perna do meu paciente, idealmente nessa posição aberta, fletida e abduzida, logo após a região inguinal, que é onde eu vou encontrar o aspecto da veia femoral. E eu vou fazer esse exame da raiz da coxa até mais ou menos 10 centímetros, associando ou não a avaliação de veia poplítea ao mesmo tempo. Aqui é o aspecto normal do ultrassom. Na hora que eu coloco naquele ponto na região inguinal, eu vou ter esse aspecto, é um aspecto de dois vasos anecóicos, estão vendo esse aspecto cilíndrico com um conteúdo anecóico no meio. Notem que ao realizar manobra de compressão, uma das veias, a veia se torna comprimida, ela se reduz o seu diâmetro até quase desaparecer, enquanto que a artéria se torna, mantém seu diâmetro, ou mantém pelo menos parcialmente seu diâmetro, confirmando que é um aspecto arterial. Esse é um Doppler normal, na verdade um ultrassom normal de veia femoral, em que a veia é compressível, significa que ela tem pouco aspecto de TVP. O que eu vou olhar numa veia patológica é justamente a ausência de compressão. Note que o avaliador comprime tanto o aspecto arterial quanto o aspecto venoso e ele não consegue comprimir totalmente a veia, deixando sempre uma região aberta. Isso é sugestivo de um quadro de trombose venosa profunda. Eu vou avaliar, vou fazer o movimento de compressão a cada mais ou menos 2 centímetros da veia. Se eu encontrar um aspecto não compressível, vai ser sugestivo para mim de que o paciente tenha TVP
e na presença de um quadro de dispneia aguda, o diagnóstico de TVP é altamente sugestivo, é presuntivo o diagnóstico de tromboembolia pulmonar associado. Então, a gente já falou como que nós vamos fazer o exame. A partir de agora, a gente vai falar como interpretar os resultados do exame. Existe um fluxograma para isso. Como que funciona? A primeira característica que a gente avaliou é a presença de lung sliding, ou deslizamento pleural. Lembra que eu falei para vocês que o deslizamento pleural é sugestivo de um pulmão potencialmente normal? Isso nem sempre é verdadeiro. Se o lung sliding estiver presente, 3 perfis podem estar associados à presença de lung sliding presente. Se eu tiver associado a ele um perfil A, ou seja, linhas A em todo o tórax anterior, eu vou ter 2 potenciais achados. O paciente tem TVP? Esse paciente precisa de avaliação para trombose. Será que o fato da doença dele não produzir alterações parenquimatosas sugere que seja uma doença vascular pulmonar, uma tromboembolia pulmonar? Se o paciente tiver TVP, eu vou confirmar como tendo um quadro de tromboembolia pulmonar. Se ele não tiver TVP, eu vou precisar avaliar o ponto palpis do meu paciente. Normalmente a gente avalia mais o tórax anterior. Se o perfil A for negativo, se o paciente apresentar o perfil A e ele for negativo para TVP, eu vou olhar o ponto palpis, o ponto posterior. Se eu tiver um ponto palpis com aspecto de consolidação, derrame pleural volumoso, ou um aspecto de linhas B isolada, eu posso levantar a hipótese de um quadro de pneumonia. Se o ponto palpis for negativo para esses aspectos, eu vou lembrar da segunda doença que causa um perfil A e com trombo venoso profundo negativo, que é o quadro de DPOC ou asma, já que são doenças brônquicas, doenças da porção mais proximal da via aérea inferior, e eu não vou conseguir avaliar os brônquios por meio do ultrassom, que é uma estrutura, que é uma avaliação mais superficial. O segundo perfil que eu posso achar no paciente com lung sliding presente, com deslizamento pleural, é o perfil B. Como a gente já havia combinado, o perfil B é o acometimento de linhas B em todo o hemitórax anterior, e isso vai me levar à hipótese de um edema agudo de pulmão, como a gente já havia confirmado. Já se eu encontrar um perfil AB, ou seja, um perfil assimétrico, ou então a presença de consolidação em um dos pulmões, eu vou levantar a hipótese da doença assimétrica mais frequente, pulmonar, eu vou levantar a hipótese de uma pneumonia. Agora, se em algum dos campos pulmonares o meu lung sliding for negativo, existem outras 3 possibilidades que o meu paciente pode apresentar. A primeira delas, se ele tiver um perfil B', o que eu vou chamar de um perfil B'? O paciente tem ausência de lung sliding e no mesmo local ele tem a presença de linhas B, é isso que eu chamo de B'. O perfil B' é sugestivo de pneumonia, ele é um perfil relativamente assimétrico, eu tenho um pulmão doente, e esse pulmão doente geralmente é o pulmão com pneumonia, certo? Uma próxima hipótese é a ausência de lung sliding associada à presença de ponto pulmonar. O que eu vou chamar de ponto pulmonar ou lung point? Nada mais é do que o ponto exato em que o lung sliding surge e em que eu tenho uma porção de parênquima pulmonar com lung sliding e uma porção de parênquima pulmonar sem lung sliding. Esse aspecto de lung sliding nada mais é do que um ponto patognomônico. O ponto pulmonar ele é patognomônico do aspecto de pneumotórax. Foi até, inclusive, a primeira descrição patológica feita pelo Dr. Lichtenstein lá nos anos 90, em que ele descreveu um paciente com pneumotórax que não tinha o aspecto de deslizamento pleural. Por fim, se eu não conseguir delimitar um ponto pulmonar e o paciente de alguma forma não tem lung sliding, eu assumo que o método ultrassonográfico não foi eficaz em determinar uma causa e aí eu vou procurar outros métodos diagnósticos como a tomografia de tórax ou algum exame mais avançado de acordo com a história clínica do meu paciente. E aí, pitfalls. Toda ultrassonografia, todo procedimento médico tem seus riscos e tem seus pontos de dificuldade. Como que eu determino qual é o ponto de dificuldade, como
são as dicas para evitar esses pontos de dificuldade. Vamos lá. Primeiro, sempre identifique a linha pleural em uma porção inferior às costelas. Notem nessa imagem que eu tenho uma estrutura anecoica, uma estrutura, na verdade, hipoecóica, uma estrutura mais embaixo. Essa estrutura lembra a costela. Essa estrutura é a costela. E eu tenho uma linha pleural que fica superior à costela. Essa linha pleural não é linha pleural. Essa linha hiperecóica não é a linha pleural. A linha pleural, ela, por definição, precisa estar abaixo da costela, pela característica anatômica da pleura, que não é dentro da porção do tórax. Essa linha pleural, na verdade, é um artefato produzido, essa linha hiperecóica, na verdade, é um artefato produzido pela presença de enfisema subcutâneo. Note essas estruturas anecoicas sob a parede do tórax, sobre a caixa torácica. Eu vou chamá-las de linhas E. Então, evitar, tomar cuidado, não são linhas B, esse aspecto do pulmão. Na verdade, é um pulmão enfisematoso, na verdade, com enfisema subcutâneo. Um pulmão com enfisema subcutâneo me remete muito mais a pneumotórax, algo traumático, do que a um quadro de edema agudo de pulmão. Dica número 2. Perfil A é diferente de perfil normal. Só porque o paciente apresenta um tórax anterior cheio de linhas A, não significa que o pulmão dele não esteja doente, que o pulmão dele seja normal. Para isso, eu posso avaliar outros aspectos indiretos, como, por exemplo, como a gente já conversou, o quadro de tromboembolia pulmonar. Por isso que eu associo o protocolo Blue, dentro do protocolo Blue, à avaliação de trombose venosa profunda, porque se for positivo, vai ser sugestivo de tromboembolia pulmonar. O mesmo vale para o quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica ou de asma. Paciente com broncoespasmo, com um brônquio de tamanho reduzido, eu não vou conseguir avaliar essa doença pulmonar por meio do ultrassom, justamente porque é uma doença muito proximal da via aérea, que o ultrassom não chega até lá. Então, não é só porque é um perfil A, que é um perfil normal, que é um perfil não doente. Outro paciente que pode apresentar, lembra que eu indiquei que o paciente que recebe o protocolo Blue é o paciente com dispneia, uma dispneia aguda. Se o paciente tem apenas um quadro de taquipneia sustentada, muitas vezes o que ele tem é um quadro de taquipneia compensatória. Ele tem uma acidose por algum outro motivo, uma acidose metabólica hiperlactatêmica, e ele está tentando compensar essa acidose por meio da lavagem de CO2, por meio do aumento do número de ventilações. Então, meu paciente teria um perfil A, mas o pulmão dele, na verdade, está tentando se compensar. A doença dele não é de base pulmonar, certo? Mas e aí? Você já falou, pareceu meio complicado, será que isso serve mesmo? Será que faz diferença? Eu tenho meu estetoscópio, será que meu estetoscópio não faz exatamente a mesma coisa do que o protocolo Blue? Então vamos lá, notem como isso aqui é o trabalho inicial, são os resultados do trabalho inicial do Dr. Lichtenstein, que já tem quase 15 anos de publicação, e naquela época, em que a gente não entendia tão bem como que o ultrassom pulmonar funcionava, ele já conseguiu esse tipo de resultado. Note que na presença de edema agudo de pulmão cardiogênico, ou seja, a presença de um padrão B, de um perfil B no ultrassom, tem um valor preditivo negativo de quase 99%. Então, se eu não tenho um padrão B, a chance do paciente ter um edema agudo de pulmão é muito pequena. Paciente com DPOC ou asma, e eu vou caracterizar DPOC ou asma como um perfil A, na ausência de TVP, com deslilamento pleural positivo ou negativo, tem uma especificidade de quase 95%, um valor preditivo negativo de quase 95%. É um valor bem alto, especificidade de quase 97%. Bem útil. Tromboembolia pulmonar, aquilo que a gente conversou, de um padrão A com a presença de TVP, pode não ser tão sensível, porque nem todo TEP tem TVP associado, mas é altamente específico. Se tiver TVP, a chance de ser um TEP é muito alta, o valor preditivo positivo é 94%. No pneumotórax, no paciente que não tem deslizamento pleural e que eu acho ponto pulmonar, eu já falei para vocês, patognomônico, a única doença que causa ponto pulmonar é o pneumotórax. Tem uma especificidade de 100%, valor preditivo positivo de 100%.
fecha o diagnóstico. Eu não preciso levar o paciente para o raio-x, não preciso levar o paciente para tomo para fechar o diagnóstico de pneumotórax. Resolvo lá na hora, à beira do leito. Por fim, o valor menos acurado, menos útil do ultrassom, que é para avaliar o paciente com pneumonia, apesar de que, se positivo, ele tem um certo valor preditivo positivo bom. Só que como existem vários padrões e pneumonias podem se apresentar de maneira muito eclética, o ultrassom perde um pouco a acurácia nesse caso. De maneira geral, o ultrassom de tórax tem uma acurácia de quase 90%. É uma acurácia muito boa, ele é muito eficaz em determinar a causa de dispneia para o meu paciente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente tem mais informações dentro do curso da SIM. Vocês podem procurar nas nossas redes sociais, a gente tem bastante coisa falando lá sobre ultrassom, sobre tórax, sobre pulmão, e acho que é isso. Tchau, tchau, até a próxima.